Nos bastidores da indústria do entretenimento, onde brilho e glamour ofuscam a verdade, a queda de P. Diddy em um turbilhão de escândalos, abuso e manipulação não é apenas a história de um magnata caindo em desgraça, mas o desvelar de um sistema corrompido que consome todos aqueles que ousam jogar o jogo da fama. Diddy, um dos nomes mais poderosos do hip-hop, foi acusado de crimes que incluem tráfico, coação e festas privadas decadentes conhecidas como freak offs, em que seus convidados eram forçados a participar de atos sexuais, muitas vezes sob o efeito de drogas. They won't even give me a permit for the parties, man. But we ain't gonna stop. We're gonna keep on having fun, bringing people together from all walks of life. You're gonna hear about my parties. They're gonna be shutting them down. They're gonna probably be arresting me, doing all types of crazy things just because we want to have a good... Embora ocultas por uma cortina de luxo e exclusividade, agora emergem como o símbolo de um mundo sujo e perverso, onde a busca por fama e poder cobra um preço espiritual e moral devastador. Para entender o que isso realmente significa, precisamos olhar além das manchetes e escândalos e mergulhar nas profundezas simbólicas do que essas revelações nos mostram sobre o verdadeiro funcionamento do mundo da fama e do poder. É tentador focar apenas nas acusações contra Diddy e tratá-lo como o vilão dessa história, mas ao fazermos isso, podemos estar ignorando uma verdade muito mais sombria. Diddy pode não ser o arquiteto de sua própria destruição, mas sim uma marionete em um jogo muito maior, onde as forças do controle e da manipulação atuam de maneira invisível. A história de Diddy começou como tantas outras na indústria do entretenimento. Um jovem com grandes ambições que aparentemente subiu ao topo com talento, trabalho duro e astúcia. Desde o lançamento de sua gravadora Bad Boy Records nos anos 90, Diddy se tornou uma força dominante, lançando artistas icônicos e construindo um império multimilionário que abrangia música, moda e bebidas alcoólicas. No entanto, o que parece ser uma trajetória de sucesso é, na verdade, um espelho do lado sombrio do show business, onde a fama muitas vezes exige sacrifícios muito além do que o público pode imaginar. Como muitos antes dele, Diddy talvez tenha feito um pacto, trocando sua integridade e sua alma pela promessa de poder e imortalidade cultural. Em mitos antigos, o pacto com o diabo representa a busca por poder a qualquer custo, e no caso de Diddy, esse custo agora está se revelando através de inúmeras acusações que não só mancham sua reputação, como abalam a indústria do entretenimento. O perigo de buscar o sucesso apenas pelo brilho exterior é se queimar nas próprias ilusões. Diddy, aparentemente no controle de sua própria narrativa, pode nunca ter percebido que, desde o início, estava sendo sugado por um sistema muito maior e mais sinistro. Há algo muito maior por trás da figura pública de Diddy. A indústria da música e do entretenimento opera com regras invisíveis, onde aqueles que parecem estar no controle muitas vezes são os mais controlados. Diddy, com todo o seu poder aparente, pode ter sido apenas mais um peão nesse jogo de poder, onde os verdadeiros manipuladores operam nas sombras. As festas privadas e eventos exclusivos, como as já infames freak-offs, são uma metáfora para esse controle invisível. Festas luxuosas e exclusivas que escondem o abuso e a exploração sob o disfarce de glamour. Essas festas, com sua aura de excessos e degradação moral, são apenas a superfície de um sistema que exige que seus participantes deixem de lado a dignidade em troca de aceitação e permanência no topo. Conforme relatos forçaram os convidados a participar de bacanais, muitas vezes drogados e manipulados, enquanto tudo era gravado e arquivado. Mas a questão mais perturbadora é: para quem Diddy estava realmente trabalhando? Carl Jung, em sua obra sobre sincronicidade, falou sobre a ideia de uma ordem secreta que governa o caos aparente. No caso de Diddy, esse caos em que ele agora se encontra pode muito bem ser parte de uma ordem maior, uma estrutura que o usou como uma marionete para fins muito mais obscuros. Ao longo dos anos,
Figuras como Diddy parecem intocáveis, navegando entre escândalos e polêmicas sem nunca realmente serem destruídas. O que permite que tais figuras permaneçam no topo por tanto tempo, apesar de tantos indícios de comportamentos questionáveis. A resposta, para muitos, está em uma rede de manipulação e chantagem que permeia o sistema de poder. As festas privadas eram supostamente gravadas para que, futuramente, o material pudesse ser usado contra os participantes, políticos, empresários e outros artistas. Isso cria um ciclo de dominação, onde ninguém é realmente livre e todos são prisioneiros de seus próprios segredos. Aqui, Diddy emerge não apenas como um perpetrador, mas também como uma vítima de um sistema que ele ajudou a construir, mas que nunca realmente controlou. Suas festas, seu império e seu sucesso não são simplesmente resultados de sua ambição pessoal, mas de uma ordem mais sombria que o cercou e o consumiu. O preço do sucesso é claro. Para se manter no topo, Diddy precisou submeter outros ao mesmo sofrimento que talvez ele mesmo tenha experimentado ao longo dos anos. As revelações recentes sobre a conexão de Diddy com outros poderosos, incluindo outras figuras como Will Smith, Jay-Z e até Rihanna, sugerem que esse não é apenas um escândalo isolado, mas parte de uma teia muito maior. A internet foi rápida em lembrar ao público que o filme As Branquelas pode ter sido uma sátira às festas brancas exclusivas de Diddy, conhecidas por sua ostentação e comportamentos inadequados. Mas o que parecia uma piada há 2 décadas agora, revela-se como uma crítica afiada ao mundo decadente que Diddy ajudou a criar. Ao olharmos para o escândalo e suas implicações ocultas, percebemos que o foco vai muito além do indivíduo. Trata-se de um reflexo perturbador de como as engrenagens do entretenimento global, controladas por poderosas elites, aprisionam tanto os ícones quanto o público em um ciclo de distração, manipulação e, muitas vezes, exploração. O sistema de poder que governa Hollywood e o entretenimento é uma versão moderna do antigo pão e circo, um mecanismo que, desde os tempos romanos, distraía as massas enquanto as forças invisíveis controlavam suas vidas. Mas, para além da crítica sociopolítica, precisamos também observar o significado espiritual dessa manipulação e discutir como podemos nos proteger desse ciclo de controle. Hollywood, por décadas, tem sido um dos maiores produtores de conteúdo cultural no mundo, ditando tendências, promovendo ídolos e influenciando comportamentos. Filmes, séries, shows e músicas são vendidos como entretenimento inofensivo, mas, ao examinarmos mais de perto, é evidente que o que está sendo oferecido não é apenas diversão. Existe um subtexto claro: a distração das massas. O conceito de pão e circo remonta ao Império Romano, quando os governantes usavam jogos e festivais para desviar a atenção do povo dos problemas reais que afligiam o império. Hoje, o entretenimento global, especialmente o gerado por Hollywood, serve a um propósito semelhante. O público, sedento por escândalos, fofocas e vidas glamorosas, se torna prisioneiro de um ciclo incessante de consumo de conteúdo superficial. Enquanto se entretém com os dramas pessoais das celebridades, como o recente caso de Diddy, a verdadeira manipulação acontece por trás das câmeras. Grandes corporações, como a BlackRock, que tem investimentos significativos em estúdios de cinema, música e plataformas de streaming, moldam as narrativas que consumimos. O objetivo? Manter o público distraído enquanto o poder e o controle são centralizados nas mãos de poucos. Como observou Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo, o grande triunfo da propaganda totalitária não foi fazer as pessoas amarem seu governo, mas fazê-las amarem sua servidão. O entretenimento, muitas vezes vendido como escapismo, acaba se tornando uma forma de aprisionamento voluntário. As massas se distraem com filmes e séries que glorificam o materialismo, o hedonismo e o poder, enquanto as estruturas sociais e econômicas que as cercam lentamente as confinam. Hollywood, nesse sentido,
atua como um véu brilhante que oculta a verdadeira natureza do controle. Para aqueles que alcançam o topo no mundo do entretenimento, como Diddy, o pacto simbólico com o diabo é frequentemente uma metáfora precisa para descrever a troca entre alma e poder. Diddy, em sua busca por sucesso e relevância, entrou no jogo das elites, participando de festas e eventos que, por trás do luxo, escondiam abusos e manipulações. Mas essa troca não é exclusiva de uma figura pública. O público também participa, aceitando passivamente o papel de espectador, consumindo os escândalos e dramas que são cuidadosamente alimentados para manter a distração. Essa dinâmica é um reflexo espiritual de uma desconexão profunda. Quando as pessoas buscam fora de si mesmas, seja através da fama, riqueza ou até mesmo da simples satisfação com o entretenimento passivo, perdem a conexão com sua verdadeira essência espiritual. Eckhart Tolle nos lembra em O Poder do Agora: a busca externa por satisfação, seja por meio de status, poder ou prazer, nunca será suficiente. Somente a conexão com o ser interior pode trazer verdadeira paz. Diddy, assim como muitas celebridades antes dele, perdeu-se nessa busca externa, trocando sua paz interna por uma ilusão de poder. O público, por sua vez, segue o mesmo caminho ao se prender à narrativa das celebridades e à glorificação de suas vidas superficiais. O ciclo é claro. As pessoas anseiam por distração, e Hollywood, com suas histórias sedutoras e figuras glamorosas, fornece o necessário para manter essa ilusão viva. A verdadeira tragédia é que, enquanto consumimos esses conteúdos, o custo espiritual é alto. Nos tornamos alienados de nós mesmos, incapazes de perceber que estamos presos em um jogo que nunca poderemos vencer. Diante desse cenário, como podemos nos proteger? O escândalo de Diddy não é apenas uma lição sobre o abuso de poder, mas também um alerta sobre as forças invisíveis que governam nossas vidas quando estamos distraídos. A resposta está em reconectar-se com nossa essência espiritual e reconhecer as armadilhas do entretenimento que nos seduzem. Krishnamurti enfatizou: a verdade não pode ser organizada. As religiões organizadas são apenas outra forma de controle. Da mesma forma, o entretenimento de massa, quando consumido de forma passiva e sem reflexão, é uma forma moderna de controle espiritual. A chave está na consciência. Quando compreendemos que o que consumimos molda nossa realidade interna, podemos começar a nos libertar dessas correntes. Assim como Neville Goddard ensina que a realidade é moldada por nossas crenças internas, precisamos observar como o que assistimos, lemos e ouvimos influencia nossas crenças sobre o mundo e sobre nós mesmos. Se continuamos a aceitar passivamente o pão e circo oferecido pelo entretenimento, nos tornamos escravos de um sistema que só visa nos manter complacentes e manipuláveis. A libertação desse ciclo começa com o despertar espiritual. A primeira etapa é a consciência. Entender que o entretenimento não é apenas um meio de diversão, mas também uma ferramenta de controle. A partir daí, podemos começar a fazer escolhas conscientes sobre o que consumimos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Carl Jung acreditava que o caminho para a individuação, o processo de se tornar verdadeiramente consciente de si mesmo, era uma jornada espiritual profunda. Aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Portanto, a proteção contra o controle oculto não está em rejeitar completamente o entretenimento ou a cultura popular, mas em reconhecer seu papel e não se deixar dominar por ele. O que significa, em termos práticos, equilibrar o consumo de entretenimento com práticas espirituais que nos reconectam com o nosso ser interior. Meditação, reflexão e a busca pelo conhecimento espiritual autêntico são ferramentas essenciais para evitar que nos tornemos prisioneiros do pão e circo moderno. O escândalo de Diddy e tantos outros que emergem de Hollywood são mais do que apenas histórias de abuso e poder. Eles são sinais de que as estruturas antigas estão começando a ruir.
À medida que mais pessoas despertam para as realidades ocultas do mundo do entretenimento e do poder, há uma oportunidade de transformação. Estamos entrando em uma era de revelações, onde as forças invisíveis que controlam o mundo estão sendo expostas. Quando consumido de forma passiva e sem reflexão, é uma forma moderna de controle espiritual. A chave está na consciência. Quando compreendemos que o que consumimos molda nossa realidade interna, podemos começar a nos libertar dessas correntes. Assim como Neville Goddard ensina que a realidade é moldada por nossas crenças internas, precisamos observar como o que assistimos, lemos e ouvimos influencia nossas crenças sobre o mundo e sobre nós mesmos. Se continuamos a aceitar passivamente o pão e circo oferecido pelo entretenimento, nos tornamos escravos de um sistema que só visa nos manter complacentes e manipuláveis. A libertação desse ciclo começa com o despertar espiritual. A primeira etapa é a consciência. Entender que o entretenimento não é apenas um meio de diversão, mas também uma ferramenta de controle. A partir daí, podemos começar a fazer escolhas conscientes sobre o que consumimos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Carl Jung acreditava que o caminho para a individuação, o processo de se tornar verdadeiramente consciente de si mesmo, era uma jornada espiritual profunda. Aquele que olha para fora sonha. Aquele que olha para dentro desperta. Portanto, a proteção contra o controle oculto não está em rejeitar completamente o entretenimento ou a cultura popular, mas em reconhecer seu papel e não se deixar dominar por ele. O que significa, em termos práticos, equilibrar o consumo de entretenimento com práticas espirituais que nos reconectam com o nosso ser interior. Meditação, reflexão e a busca pelo conhecimento espiritual autêntico são ferramentas essenciais para evitar que nos tornemos prisioneiros do pão e circo moderno. É importante lembrar que tudo isso é apenas uma cortina de fumaça, algo que nos distrai da verdade mais importante. O escândalo de Diddy e tantos outros que emergem de Hollywood são mais do que apenas histórias de abuso e poder. Eles são sinais de que as estruturas antigas estão começando a ruir. À medida que mais pessoas despertam para as realidades ocultas do mundo do entretenimento e do poder, há uma oportunidade de transformação. Estamos entrando em uma era de revelações, onde as forças invisíveis que controlam o mundo estão sendo expostas. Como seres espirituais, nossa responsabilidade é reconhecer essas forças, não apenas em figuras públicas, mas em nossas próprias vidas. O verdadeiro poder não reside em controlar o externo, mas em dominar nosso ser interno. Sri Aurobindo nos ensina: o verdadeiro poder espiritual não busca o controle dos outros, mas o domínio de si mesmo. Ao reconectar-se com nossa essência divina, nos libertamos do controle externo e nos tornamos mestres de nosso próprio destino. Liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção. E se você está pronto para se libertar do ciclo de manipulação e reconectar-se com o seu poder espiritual, eu te convido a adquirir e ler A Divina Criação, o playbook essencial para manifestar uma realidade abundante e alinhada com sua essência. Descubra como transformar suas intenções em ações poderosas e criar uma vida plena nessa nova era da consciência. E se você deseja algo além, marque uma sessão de tarô sagrado comigo e vamos em uma jornada profunda de autoconhecimento e clareza espiritual. Cada carta revela um caminho oculto para a sabedoria interior, ajudando você a se conectar com seu propósito e a tomar decisões que refletem sua verdadeira natureza.